Começando, portanto, capítulo 8, vetores e matrizes, parte 2. Vamos falar especificamente sobre matrizes. Lembrando, parte 1 falou sobre vetores já, que são matrizes de uma dimensão. Agora vamos falar de matrizes de duas dimensões, ok? Muito bem, então o que é uma matriz? Uma matriz é um vetor igual a um vetor, só que o vetor só tinha uma dimensão. Matrizes têm duas dimensões ou mais. Você tem inclusive um outro conceito agora que são os tensors. Tem inclusive o framework do Google, aí, o TensorFlow, fluxo de tensors, de tensores. Né? O que são um tensor? O que é? É uma matriz de multidimensional, de 4 ou mais dimensões normalmente. Tá? Quando você trabalha com processamento de imagens, inteligência artificial, você trabalha com muitos dados, então você precisa de matrizes de várias dimensões para armazenar esses dados todos. Bom, uma matriz então, nesse conceito que nós vamos trabalhar aqui na linguagem C, ela possui duas dimensões. Então aqui a gente tem a exemplificação de um vetor, que é o que a gente viu na aula passada, e a gente tem aqui então agora uma matriz. Então um vetor, de novo, quem não está entendendo bem vetores, volta e vê a videoaula capítulo 8, parte 1, certo? Esta é a videoaula do capítulo 8, parte 2. Então aqui você tem a parte aqui de um vetor de uma dimensão, ele vai ter um índice, onde vai ter um índice numérico com base 0 iniciando em 0 e vai ter os valores correspondentes a ele. E aqui uma matriz exemplificada onde você vai ter duas dimensões. Então para você acessar um valor, por exemplo, aqui o primeiro valor que é o 22, você tem que passar a dimensão 1 como 0 e a dimensão 2 como 0 também. Se eu quero o valor 45, a dimensão 1, 0, a dimensão 2, 1. E aí você vai chegar no valor 45. Então é como se fosse uma tabela de uma planilha eletrônica, por exemplo. Para você acessar, assim como os vetores de uma dimensão você tinha o número inteiro, que era o índice entre colchetes, para os vetores de duas dimensões você vai ter dois colchetes igualzinho a esse aqui, certo? Portanto, com dois colchetes você consegue acessar qualquer um desses elementos aqui. É mais fácil pensar um vetor ou uma matriz, desculpem, né? Uma matriz que é um vetor de duas dimensões, portanto é uma matriz, é mais fácil pensar ele como se fosse uma planilha. Então você pode pensar que a primeira dimensão é a linha e a segunda dimensão é a coluna. Isso vai facilitar o teu entendimento e tua visualização aí no raciocínio abstrato que você vai fazer pensando no vetor como sendo isso aqui, ó, como uma planilha mesmo. Então a primeira dimensão a linha começando em 0 e a segunda dimensão a coluna começando em 0. Então aqui, ó, você criando um int, que é uma matriz chamada M, com 5 linhas e 3 colunas, você vai ter os vetores, ou os índices, desculpe, você vai ter os índices das linhas de 0 a 4 e índices das colunas de 0 a 2, como estão aqui, ó, 5 linhas e 3 colunas, ok? Portanto, você pode armazenar aqui 3 vezes 5, 15 elementos, tá certo? Para você depois, então, da criação, conseguir atribuir valores, você vai trabalhar dessa forma aqui, né, atribuindo valores desse jeito e lendo os valores, utilizando os valores desse jeito também, igual se fazia lá com os vetores. Você apenas está acrescentando a segunda dimensão a mais aqui, ok? Também os tipos de dados das matrizes podem ser aí int, float, char, double, short, os mesmos dados da linguagem C, ok? Aqui ele está dando uma exemplificação sobre como trabalhar então percorrendo essas matrizes de duas dimensões. Normalmente você vai fazer isso com dois laços de repetição, né? Pode ser com while, do while, mas o mais indicado aí é o for, porque normalmente você sabe a quantidade de linhas e colunas da matriz. Então o for, você já vai ter aqui o início e o fim e o passo que você quer trabalhar, né? Então aqui, ó, por exemplo, nesse código, o que ele está fazendo? Criou uma matriz de 3 dimensões, criou dois laços de repetição aqui, ó, que vão exibir para o usuário o elemento que ele está digitando e depois um scanf para ele digitar e armazenar o valor naquele elemento. Então esse exemplo aqui vamos fazer do zero agora no Replit para a gente entender melhor. Como lá o exemplo é com 3 por 3, vamos fazer aqui uma matriz de 2 por 2, depois a gente aumenta para 5 por 5 no mesmo código, ok? Então vamos lá, explicando linha a linha sem enrolação, vamos lá. Então, informe a matriz. Aqui eu já vou criar linha igual a 2, coluna igual a 2. Eu poderia fazer isso aqui num define lá em cima se eu quisesse. Porque
porque a princípio a quantidade de linhas e colunas não vai mudar. Então eu posso tranquilamente fazer isso, ó. Linha 2, coluna, ou lim de linha e qual de coluna 2 também. Certo? Daí eu posso tirar isso aqui. Aqui na verdade eu vou só declarar a matriz. Ó, e aí eu posso inclusive declarar, podia ser uma variável, podia ser um número como lá no exemplo. Eu não vou fazer igual está no exemplo lá, por exemplo, lá no exemplo não estamos usando define nem nada. Por quê? Porque aí você vê o exemplo que está no livro, você estuda pelo livro. Aqui no vídeo eu vou aproveitar para fazer um exemplo um pouquinho diferente. Então eu vou definir a quantidade de linhas e colunas que eu quero nesse exemplo aqui, nesse define, linhas e colunas. Tá? Lembrando que podia ser uma variável aqui dentro também, não ia mudar. Você sabe que o que muda de um define, que é uma constante, por uma variável, é a velocidade de acesso, no caso de você usar muito essa variável no processamento do teu algoritmo, tá certo? Bom, vamos lá. Agora, informe a matriz, vou até colocar, informe a matriz, vou colocar aqui, ó, percent i, só percent i, x percent i, só para mostrar qual que é o tamanho da matriz, ó. Aí eu coloco isso aqui, ó, tá entendendo? Olha só, vou colocar aqui, ó. Informe a matriz 2 por 2, por exemplo, vai aparecer aí. Quando for 5, 5 por 5 e assim por diante. Tá? Só para dar uma mensagem para o usuário. Agora, o que eu vou fazer? Já criei a matriz aqui. Agora, lembrando, coloquei m, mas qualquer nome de variável, assim como no vetor, qualquer nome de variável válido vai ser possível utilizar para fazer uma matriz aqui. Tá? Pode ser mat de matriz, pode ser qualquer outro nome, tá bom? Vamos agora fazer os fors. Então eu vou fazer um int i, que é igual a 0, até o i menor, que é a quantidade de linhas, certo? Isso aqui vai rodar as linhas, só que eu preciso também, na linha 0, acessar a coluna 0, depois na linha 0, acessar a coluna 1, na linha 0, acessar a coluna 2 e assim por diante. Agora eu vou fazer então outro for com o j valendo 0, porque começa sempre em 0, sendo que o j é menor do que as colunas, e j++. Então esse código vai ficar genérico para eu capturar qualquer matriz de qualquer tamanho. Vai bastar, como eu estou usando aqui, ó, linhas e colunas aqui, vai bastar depois eu mudar o tamanho aqui em cima. Tá certo? Agora vamos fazer um printf, elemento. Nem vou colocar elemento, só vou colocar aqui, ó, percent i vai receber, ó, e aqui eu vou colocar IJ. Então percebe que aqui é só para dar uma mensagem para o usuário. Ó. Vai aparecer entre colchetes primeiro 00, depois 01, depois 02. Né? No caso aqui vai ser só 0001, porque são duas linhas e duas colunas. Depois 10 e 11. Né? E aqui agora eu vou fazer o meu scanf. Meu scanf, percent, estou capturando um inteiro. Tem que ter o e-comercial. Vou passar aqui mat j. Nesses índices aqui, né? Então, ó, tem que ser no índice IJ, primeira vez que ele imprimir aqui 00 vai ser o elemento 00 que ele está capturando, depois 01, depois 10, depois 11. Isso aqui resolve o meu problema para captura, tá? Se eu rodar isso aqui já vai estar funcionando, ó. Então, ó, informe a matriz 2 por 2, opa, aqui, deixa eu colocar aqui um /n aqui, ó, para ele só ficar bonitinho aqui, ó. Então, informe a matriz 2 por 2 e aí já tá, ó, 00, coloquei o número 5, 01, número 2, ó, 1, certo? Então tá aqui, ó, para 2 por 2 funciona assim, quando eu mudar aqui o tamanho das linhas e colunas, 10 por 10 vai ir até 0 a 9, depois, né, vai ser 00, 01, 02 até 09, depois 10, 11, 12 até 19 e assim por diante vai capturar 10 por 10 sem elementos, tá? É só mudar aqui para 10 e coluna 10 também. Então agora o que eu quero fazer é, ao terminar de capturar, eu quero exibir essa matriz. Para exibir, posso até copiar aqui, ó, vai ser exatamente igual, tá? Os dois fors. Só que para exibir, o que eu vou fazer? Veja só, eu vou dar um printf e eu vou exibir já no formato de matriz. Vou colocar percent 3i, que daí ele já vai imprimir o caractere com 3, vai imprimir o número com 3 caracteres, né? Então já vai ficar a tabulação, um alinhamento certinho. Vou colocar um espacinho a mais aqui e aqui eu vou colocar o meu mat na posição IJ. Então perceba que aqui, olha o que ele vai fazer. Quando ele rodar esses fors, para o i valendo 0, o j vai valer 0 e depois vai valer 1. Depois, para o i valendo 1, o j vai valer 0 e vai valer 1 de novo. Então ele vai imprimir os 4 números um do lado do outro. E aqui vem um grande segredinho, quer ver? Eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. Ó. Desculpem. Imprimiu um do lado do outro.
O que eu quero, se eu quiser imprimir no formato de matriz, vou até aqui colocar matriz, 2 pontos, aqui ó, se eu quiser imprimir no formato de matriz, o que eu vou precisar fazer é, depois de imprimir a primeira linha, porque veja aqui 1, 2, ele imprime dentro desse for, ele roda o for 2 vezes. Depois o que eu preciso fazer é colocar um /n aqui apenas, tá? Ou um puts vazio ou um /n, resolve o problema aqui. Então depois de imprimir o 1, 2, ele vai pular para baixo, daí vai imprimir o 3 e 4 embaixo. Tá? Então ó, 1, 2, 3 e 4. Olha, ó, matriz 1, 2, 3, 4. No formato de matriz. Viu só que legal? E agora o bacana é o seguinte, ó. Você pode vir aqui, ó, feito esse código, né, que captura e depois imprime com o /n aqui. Você pode vir aqui em cima e mudar isso aqui para 5. Ó. Quando rodar, tu poderia também fazer aqui 2 variáveis aqui dentro e pedir para o próprio usuário digitar quantas linhas ele quer e quantas colunas ele quer. Poderia fazer também no... Só que aí você vai ter que criar a matriz aqui depois de capturar as linhas e colunas, tá? Mas iria funcionar normalmente. Então aqui, ó, lembrando também aqui, ó, eu não esqueci de fazer uma coisa. Quando é constante, né? Eu tinha criado como variável, mudei para constante. Quando é constante, linha e coluna é o quê? Tem que ser maiúsculo, tá? Ou maiúsculas. Por quê? Porque precisa ficar claro que é uma constante. Veja que funciona normalmente, se você não colocar como maiúsculas. Vai funcionar, vai compilar e vai executar. Só que para o próximo programador que pegar esse código, nesse código pequeno tudo bem. Se for um código grande, é importante ter isso aqui, ó, que daí de cara ele já vê que, opa, é uma constante, está escrito em maiúsculos. Tá? Isso é uma convenção de programação que você vai encontrar na maioria dos livros aí. Tá? Mas para funcionamento vai funcionar igual. Então aqui, ó, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, veja aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Aí pulou agora para a linha de baixo, ó, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ora, se é 5 por 5, são 25 elementos que eu posso colocar. Agora eu vou fazendo, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pode parar o vídeo se quiser e voltar para ver os índices aí, enfim, mas ó, aqui ó, foi toda a linha 1, daí depois ó, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Agora a linha 3, ó, na verdade que é a linha 3, de índice 3 é a quarta linha, né? A primeira linha tem o índice 0, depois 1, depois 2, depois 3, depois 4. Agora está terminando, ó. A última linha, que seria a linha índice 4, que é a quinta linha, né? Como começa em 0, o 4 é o índice da quinta linha. Então aqui vai ser 21, 22, 23, 24 e 25. Vou dar o Enter agora, vocês vão ver que ele vai imprimir a matriz, ó. Dei o Enter, imprimi a matriz com 5 por 5 linhas bonitinhas aí. Certo? Se fosse 10 por 10, 100 por 100, 1000 por 1000, não tem problema. É assim que você vai proceder, bem exatamente assim. Claro que para matrizes grandes você vai usar o quê? Normalmente matrizes grandes é quando você vai capturar, por exemplo, eu vou capturar dados de um arquivo CSV. Aí você vai usar matrizes grandes para fazer isso, para deixar a matriz em memória com os dados para você processar com 2 fors desse jeito aí, se for uma matriz de 2 dimensões, tá certo? Se você for, na verdade, trabalhar com dados muito grandes, mesmo para C, você vai encontrar bibliotecas específicas para isso. Por exemplo, para Python, que é outra linguagem muito utilizada para Data Science, você tem lá o Pandas, que é uma biblioteca para isso. Para C, você vai ter versões parecidas de bibliotecas também, ou você vai ter que fazer do zero, à mão, à unha, se você não achar uma biblioteca específica para isso, tá? Mas esse é o jeito do zero à unha para trabalhar aí, com matrizes, certo? Então capturamos os dados, processamos eles com 2 laços de repetição do jeito que você achar melhor, ok? Então tá aí, vamos voltar para cá. Agora temos aqui, ó, um processamento, aqui tem a exibição aqui inclusive ele faz, ó, você informou isso aqui, o resultado dele mostra aqui embaixo. Veja que aqui ele está direto colocando 3 por 3, 3 aqui, ó, então a quantidade de linhas e colunas ele não está usando como uma constante lá em cima, tá certo? É um exemplo mais simples do livro aí, mas vocês viram ali então que dá para trabalhar como constantes também sem problema, ok? E aqui a gente já vai daí para strings, que é a terceira parte, que vai ser a próxima videoaula, tá bom?